E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Sander, né? Curtindo a vida por aí. Eu tenho recebido algumas críticas aqui pelos vídeos que posto, né? Fazendo alguns serviços aqui de reparo na nossa motorcasa. O pessoal fala, né? Ah, para que isso? Por que você fica mostrando isso se tudo que a gente compra já vem funcionando, já funciona tudo, é básico, é só apertar um botão e tudo. Realmente as pessoas dizem isso porque compram veículos perfeitos, né? Todos funcionando, com tudo funcionando, e não é esse caso. O caso deste veículo aqui, eu já comprei para fazer, sabendo dos reparos que eu teria que fazer, que não são poucos, né? Até coisas simples como colocar cantoneira de acabamento aqui nessa madeira, trocar os carpetes, né? Que eu devo trocar tudo. Igual ontem eu coloquei esse acabamento aqui, não tinha esse acabamento, eu até coloquei um parafuso qualquer, né? Coloquei os dois parafusos aqui que eu estava no momento para colocar, porque esse aqui é um acabamento que é daqui, né, é permanente. No entanto, eu vou pintar ele bonitinho, vou fazer a furação aqui na lataria para colocar o outro parafuso aqui. Esse lado de cá está até partido, né, mas dá para mim poder fixar ou colocar aqui, porque desse jeito já está firme. Então, igual aqui a parte elétrica já está muito adiantada, né? Eu posso dizer quase toda concluída. A gente vê que fica cheio de pedaço de fio espalhado porque eu não concluí. Mas hoje vai ser o dia da limpeza. Eu vou dar uma limpeza aqui nessa motorcasa, né? Vou colocar esse ônibus numa rua reta para poder dar uma limpeza e fazer a fixação, continuar com a fixação de algumas coisas. Mas aqui da parte elétrica, como eu estava dizendo, aqui coloquei até esse pano aqui para proteger do sol, apesar do tempo estar nublado, mas o tal do mormaço, né, que é nada mais que a radiação, ela vem. E radiação de sol para painel é cruel. Então aqui já está os botões funcionando, né, igual o farol está funcionando, os principais está funcionando. Farol, luz de freio, seta, lanterna, limpador de para-brisa. Tem algumas outras luzes que eu vou colocar aqui que ainda não foram colocadas, que é a luz de alerta de alta temperatura, né, quando o motor já está acima de 100 graus, porque a gente tem aqui o termômetro, mas ele nunca é confiável, tanto que no caso desse daqui em específico, quando eu ligo a chave, ele já vai para 60 graus, então já dá para ver que não é fidedigno, né? Aí à medida que o motor vai se aquecendo, ele vai se levantando, e eu poderia fazer uma base, né, mas não dá para confiar. Então, por isso que eu vou colocar o alerta, né? Tá aqui o local que eu vou ligar aquele alarme sonoro, que a gente vai ligar em alguns itens, né? E o de temperatura é um deles, que eu vou colocar uma lâmpada aqui e fazer um outro sistema de alarme, né? Como eu já falei que eu faria. Então aqui tá os botões. Quem vai olhar aqui o símbolozinho da Mercedes eu tirei porque eu tenho que retirar o volante para consertar essa folga, né? Essa folga quando ele estava com vazando óleo, né? O óleo da direção hidráulica, e a direção estava muito dura, então eu tinha que forçar para virar, e com isso ele deu folga aqui nessa coluna, né? Então deu uma folga aqui, dá para ver até que ficou estufado. Então eu vou fazer um embuchamento, eu mesmo vou fazer esse embuchamento, mas eu tenho que tirar o volante. Mas como não é prioridade agora, aí o que tinha que funcionar de urgente de parte elétrica. Não que a marca de temperatura não seja urgente, mas está tão fácil ligar que eu não vou mexer por agora, ainda mais que eu não devo sair com esse carro para viagens, pelo menos no próximo mês. Pode parecer simples, mas para mim é uma conquista muito grande tudo isso que eu estou fazendo, porque como vocês sabem eu não sou eletricista, e tudo que eu tenho feito aqui na parte de eletricidade tem dado certo. Tá, a fiação aqui eu coloquei, até prendi com
abraçadeira plástica, né, que o pessoal chama de enforca-gato, ao invés de passar fita isolante em volta, como eu fiz da outra vez, porque estando dessa forma fica muito mais fácil localizar a fiação no caso de algum problema. Quando o veículo é original, né, são diversos fios e todos de cores diferentes, né, aí fica muito mais fácil localizar, mas neste caso aqui, como foi uma fiação, digamos, improvisada não, porque é definitivo, uma fiação feita com menos cores de fios, ou seja, cores repetidas de fios para funções diferentes. Então, é bom ficar mais fácil para mexer em caso de algum problema. O velocímetro falta ligar também, né? Tenho que trocar o cabo de aço, né? O cabo de aço, eu já adquiri esse cabo de aço em parceria já tem vários meses. É para que eu não arrisque entrar debaixo de 15 toneladas de ferro, né? Porque eu não confio nesses macacos, apesar de que o macaco que eu tenho, segundo o fabricante, aguenta 18 toneladas, mas eu não confio, então eu prefiro estar em um lugar mais seguro, como uma vala na hora da troca de óleo, porque para trocar o cabo do velocímetro é algo muito rápido de se fazer, então eu estando num local mais seguro, na minha opinião, é melhor. Mas aqui eu vou dar um jeito aqui na parte da casa, né? Ontem eu prendi as paredes, a parede, né, no caso, que é essa daqui, ela tinha se soltado. Então aqui o parafuso aqui é parafusado, né? Eu nem coloquei todos os parafusos, só coloquei 3. Ele é parafusado em uma outra madeira que é parafusada nessa daqui. Mas são parafusos muito frágeis, então, na verdade, a madeira que é frágil, então ele se solta com facilidade. No caso aqui, como o acidente que ocorreu com esse ônibus aqui no ato do reboque, ele soltou muita coisa. A gente vê que soltou aqui também. Aqui soltou também, né? Parece que o parafuso pega pouco daqui, né? Aqui deveria ter até uma arruela, se fosse o caso. Ele acabou rasgando e soltou a dobradiça, como a porta também que vai aqui, a dobradiça não aguentou, então acabou se soltando. Aqui a gente vê que estragou mesmo. A porta é a testa daqui. Então eu tenho que dar um jeito de fixar melhor. Então eu vou levar esse carro aqui para um lugar mais reto para fazer o reparo. Aqui eu coloquei a porta no lugar, né? Então a porta de correr voltou a funcionar. Aqui do banheiro. Falta eu colocar aqui o puxador, né? Que ele é como esse daqui. Então falta eu colocar o puxador. Que é parafusado também, mas eu estou vendo aqui porque como que eu vou fazer o reforço? Essa madeira daqui eu não faço a mínima ideia de onde seja. Eu estou procurando algum lugar que tenha 2 furos, né, em cada lado grande para eu poder saber de onde que veio essa madeira, igual essa daqui, que é para poder segurar a porta, em tese. Ela estava solta também, mas por causa da furação eu consegui descobrir que ela é daqui, tanto que a porta se encaixa dentro da madeira. Então é um trabalho que eu vou ter que estar bem atento, né? Eu vejo que tudo foi preso com. Eu esqueci o nome desse. É uma cantoneira, mas tem um outro nome específico que eu esqueci qual que é. Então eu vou prender com isso para que eu não tenha surpresas com movimentação, igual esse lugar que eu moro. Aqui no meu bairro tem muito morro e tudo arreda, igual a gente vê que a gaveta está aberta e tudo. Aí eu vou fixar também a cama. Ali a gente vê que tem a cantoneirazinha que está solta. Que também a gente vê. E ela fica movimentando para os lados à medida que eu ando com o carro, né? Igual que agora eu estou numa subida muito forte, ela está presa lá atrás. Quando eu coloco esse ônibus ao contrário, né, com a frente lá para baixo, aí a cama ela não vem toda, mas ela arreda um pouquinho. As portas também, igual aquela porta, ela se fechou sozinha por causa do ônibus estar inclinado para a esquerda, e a de lá se abriu, né? Está escondida ali.
Então eu vou ter que dar um jeito de fixar bem fixado. A gente vê aqui, aqui também tem essa aqui que se soltou. E eu vou ter que dar um jeito de fixar tudo muito bem fixado para não ter mais surpresas. Aqui também está solto. Aí o parafuso, os parafusos, a maioria são esse tipo de parafuso aqui. Então eu estava pensando em substituí-los por parafusos maiores, né? Eu consegui arrumar esse daqui, mas ele é um pouquinho grande. Então, no caso, ele vai ser para parafusar apenas no chão. Agora, no caso das paredes, como é o caso dessa daqui, eu tinha que colocar parafuso vazado. Pegar a tábua que está lá por dentro, onde essa parede aqui é parafusada, ela que se soltou e fez com que essa porta descesse. Então eu tenho que dar um jeito de vazar ele. Aí eu pensei em alguns parafusos, né? Só que a estética vai ficar muito feia eu colocando parafuso maior. Principalmente que eu estava pensando em parafusos grandes, assim como esse. Tem outras barras roscadas aqui, né? Que com toda certeza, eu colocando parafuso desse, ele vai durar para sempre, né? Porque a diferença dele para esse aqui é muito grande. Só que esteticamente vai ficar feio. Então eu vou ter que arrumar uma outra forma de colocar. Ali o puxador tá igual nessa porta aqui, seria como esse, né? Eu tenho até ele guardado lá, que era daqui que se soltou, das partes que se soltaram. Mas eu tenho que guardar. A gente vê que tem muito parafuso aqui que acaba se soltando. Os que se soltam, ele é parafuso muito pequeno. Então fica claro que para o bom funcionamento, né, para que fique preso, tem que ser parafuso maior, porque esses aqui vai ser só se o ônibus ficar andando apenas em ruas retas com asfalto, sem buraco nem nada. Então eu vou ter que dar um jeito de reforçar e eu vou fazer essa limpeza aqui da casa hoje e mostrando para vocês como que tá ficando, como que vai ficar diferente. Aqui ela limpa e tudo preso no lugar. Esse armário aqui também está solto. Ele é preso com cantoneira, né? Era preso com cantoneira. Aí acaba se soltando. Então a gente vai dar um jeito aqui em tudo isso. Eu estou com cintos de segurança para poder colocar aqui. Já sei como será feita a colocação, mas também não será agora por causa do... que a prioridade vai ser a limpeza e fixação dos móveis por hoje. Eu acabei prendendo o que tinha que prender, né, aqui da porta. Consertei as dobradiças e fiz um esquema aqui para a porta não abrir mais. Aliás, não fechar, né, no caso. Aqui, quando ela estiver aberta, eu pus essa tramela aqui que segura a porta na cama. Não ficou muito bonito não, mas pelo menos funcional. Então, aqui a porta se abre, né? Aí tá aqui a parte daqui. Quando aqui, aliás, se fecha, eu falo errado de novo. Então, na hora que eu quiser manter ela aberta com o veículo em movimento, basta eu fechar. Aí acabou. Não abre mais. Eu aumentei tamanhos de parafuso e tudo. Igual aqui a porta de correio, eu ainda vou dar um jeito. Eu não consegui achar a maçanetazinha daqui. Então eu vou ter que tentar encontrar ela parecida em locais que vendem, né? E essa parte aqui de baixo eu não consegui encaixar porque ele afastou. Aqui dá para ver um buraco onde seria encaixada aqui a cantoneira, né? Então aqui a diferença está muito grande, ou seja, essa porta ela veio para cá, só que ela acabou vindo com o conjunto do beliche e está muito pesado para poder empurrar, porque o ônibus está numa descida, na subida, né, muito forte, e aí não tem como por enquanto.
Então eu estou fiz a seleção aqui dos parafusos, né? Igual alguns eu troquei pelos parafusos grandes. Não são iguais a esse aqui não, mas parafuso desse tamanho. Deixa eu ver se encontro um aqui parecido. Cabeça um pouco menor, tipo esse aqui. Peguei aqueles médios, coloquei desses aqui maiores. Então acredito que num primeiro momento vai segurar até que eu tente bolar alguma forma de colocar parafusos mais fortes, né? Que aí eu tenho que mexer com furadeira, com tanto de coisa. Aqui na cama também eu só aumentei o tamanho do parafuso, mas prendi aqui com a... Aqui já tinha. E fixou, né? Agora eu tenho que olhar o lado de lá. Então aqui é dessa forma. Eu estou aproveitando aqui enquanto o carro está parado aqui em frente à minha casa, que é mais fácil para mexer principalmente por causa da parte elétrica, né? Que eu ainda não fiz a ligação aqui da energia elétrica aqui em casa, apesar da placa estar produzindo energia, mas pelo menos está saindo. Essa parte aqui também eu vou ter que realinhar. É pouquíssima coisa, né? Ela está um pouquinho afastada para trás, mas o problema maior está essa aqui, que além de afastada, para trás ainda está puxada. Então eu vou ter que realinhar. E com esse realinhamento eu vou poder colocar a porta para se fechar normalmente, porque ela agarra, né? Por causa do empeno. Aqui dá para ver como que a diferença que deu. E é por causa dessa parede que tinha que estar mais para dentro e um pouco para cima. Mas isso aqui aos poucos eu vou mexendo e vou colocando aí para todos vocês. É aqui próximo à cabeceira da cama, né? Na verdade é essa parede aqui que vai lá para o closet. Eu coloquei aqui, troquei os parafusos aqui das cantoneiras, dessa daqui e aquela outra de lá, porque estava com parafusos pequenos desse daqui. Aí eu coloquei parafuso um pouco maior para poder garantir a segurança, né? Porque como aqui está preso dessa forma, prende aqui e no assoalho, e lá da mesma forma, né? Assim como do outro lado. Então, pelo menos lateralizar ela não vai. Para ela ir para trás, não vai, que a própria parede impede. E também para frente vai ser muito difícil, né? Só em caso de alguma pancada brusca. Então aqui eu posso até colocar a cantoneira aqui também, só para evitar essa possibilidade, mas é praticamente remota, né? Quase que desnecessária. Aí aqui eu já estou vendo que eu acho que eu encontrei um ninho para aquela madeira que eu tinha falado agora há pouco para vocês que eu não sabia de onde era. Que eu estou olhando ali, tem uma madeira ali e a outra aqui com os furos que parecem coincidir com os furos daquela madeira. Eu vou pegar para ver, né? Porque não foi eu que retirei, apesar de eu ter mexido lá no servo de embreagem, mas eu acredito que o mecânico, ao rebocar, ele teve que mexer aqui para poder liberar alguma coisa, né? Acho que ele cortou as mangueiras do combustível. Aí, possivelmente ele que retirou. E a gente vê que tem muita sujeira de graxa aqui, que é algo que eu pessoalmente tomo cuidado para não acontecer. Então acredito que tenha sido retirado daqui mesmo. Mas realmente a madeira era dali mesmo. Conferi a furação e bateu. Então é essa daqui. E também, né, toda suja de pegada de graxa. Aí dá para ver que retiraram daqui para poder mexer ali naquele alçapão, né? E eu coloquei de volta porque eu acredito que eu não tenho que mexer tão cedo. O que eu vou mexer ali vai ser fazer uma forma com borracha
isolar em volta para não ficar voltando cheiro da região do motor aqui para dentro do quarto, né? Aí aqui ficou, deixei tudo alinhadinho, já está tudo preso. Eu pensei direitinho, acho que não vai ter necessidade de colocar nada aqui para poder escorar, né? Porque o próprio piso já acaba escorando, né? Igual tá, tudo ali tá escorado. Aí eu vou ir fazendo dessa forma. Encerrando aqui mais um dia. Terminei ali a parte do quarto, né? A porta também que eu fixei, fiquei muito satisfeito que, mesmo a aparência não ficando boa, foi algo que ajudou muito, porque aqui a porta, com essa forma simples, aqui não volta para trás e a porta fica constantemente aberta. Fixei a cama de casal, né? Aí já até deixei as tábuas por cima. Ali o closet está com as portas fechadas. As presilhas que estava nele eu não consegui arrumar, então eu devo fazer uma outra forma, talvez usar o mesmo sistema de tramela. Aí a cama foi fixada. Eu nem preciso falar de quem que é o lado mais estreito, né? Aqui é proposital, aqui teria que ser mais largo mesmo por causa da porta de entrada. Aquela porta ali é só por causa do sistema de aquecedor. Aí, aqui eu fiz uma limpezinha básica, mas a limpeza mesmo vai ter que ser com aspirador. Aqui tá faltando uma tábua. Aí essa tábua aqui, aqui do lado de cá, ela encaixa corretamente, mas ali no canto ela tá mais estreita, então eu vou serrar para poder estreitar, para ela encaixar perfeitamente e ficar no lugar, né? Deixar aqui no chão, porque senão com o movimentar do ônibus ela escapa para algum canto. Aqui o serviço da porta ficou bacana e, como eu disse, para eu fixar aquela parte ali, eu vou ter que estar com o ônibus ou no reto ou na descida. Provavelmente quando eu deixar ele ali, né, que é o lugar que eu sempre estou deixando, aí vai ser mais fácil para poder empurrar o beliche, né, que eu não sei se ele está preso, mas assim que eu prender aquela parte, eu vou fazer uma verificação mais minuciosa e prender se necessário. O vídeo mesmo foi para mostrar isso, né? A intenção era de levar lá para a rua onde ele fica nivelado para poder mexer, mas eu ia contar com o auxílio da dona Mari, só que ela está dodói, ela está um pouquinho doentinha e aí está ali dentro de casa descansando. Aí eu tive que fazer sozinho e a parte de limpeza ficou por minha conta mesmo, que eu fiz uma limpeza mais ou menos para depois vir com o aspirador. Possivelmente ela ia fazer da mesma forma, porque não tem como ser melhor, né, por causa das gretas. E depois eu vou continuar. Aí tem a parte lá de dentro, que é a do salão, que também tem que mexer, tem que fixar. O banheiro o que tem nele já está fixado. Aqui depois eu tenho que fazer a cobertura, né, com o material que eu vou cobrir por causa da água, né. O vaso sanitário, como eu falei para vocês, eu irei trocar, mas a encanação ali dentro não está pronta ainda. E aqui, como eu disse, é devagar e sempre. Graças a Deus, mesmo demorando, tudo que eu estou fazendo está dando certo. Obrigado a vocês pela paciência, por terem chegado até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e um forte abraço a todos.